Vamos com as manchetes de hoje. Do Atlético, Paulo Azeredo. Para fechar com chave de ouro, período pré-copa. Galo tem muitos desfalques, mas quer a vitória a qualquer custo. Pega hoje o Vasco em São Januário para vencer e subir na tabela do Brasileiro. Chegando com as informações do Atlético, hein? Hoje tem o Galo, às 4h aqui na Itatiaia, com Mário Henrique Caixa e toda a equipe, direto de São Januário. O Atlético em busca de uma vitória que pode dar a ele posições na tabela de classificação. O Galo precisa vencer fora de casa para melhorar os seus números, né? Fora da Arena MRV, mas também para subir na tabela de classificação. Mas a vida do Galo não está fácil. São 4 jogadores que foram convocados para as seleções do Equador e do Paraguai, no caso do Alonso. Esse nem volta mais, né? Já falou aqui no microfone da Itatiaia que já tem um acerto com uma equipe norte-americana depois da Copa do Mundo. E também desfalques do departamento médico e por questão de suspensão. Suspensão, tô falando do Juan. Levou o 3º cartão contra o Corinthians, tá fora hoje contra o Vasco também. E no departamento médico tem o Patrick, tem o Scarpa, o Índio e agora tem o Michael também com dores musculares. Nem viajou aqui para o Rio de Janeiro. Provável Galo para pegar o Vasco hoje, hein? Com Everson, Natanael, Lianco, Vitor Hugo e Renan Lodge, Tomás Pérez, Alexander, Cissé, Vitor Hugo e Bernard, ainda Coelho e Cassierra. É o Galo em busca de uma vitória que não vem desde o jogo com a Chapecoense. Quase 2 meses, Enio. Mas o Galo precisando vencer para finalizar bem este período pré-copa e aí depois, quem sabe, com reforços, com descanso, com o Barba implementando melhor sua filosofia, o Atlético no segundo semestre subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. E precisa voltar a vencer fora de casa. O Galo tá tendo essa dificuldade, né, de sair com bom resultado quando joga fora de Belo. Muita dificuldade, Hugo. O aproveitamento do Atlético é péssimo como visitante. Contra o Corinthians fez um jogo ok, até melhorou o desempenho, mas perdeu novamente. Então, dessa vez, tem que aliar o bom desempenho também com um bom resultado. Matematicamente, o Atlético não tem chances de entrar na zona do rebaixamento, então não vai para essa pausa no Z4, mas pode ir muito próximo disso, porque se perde para o Vasco, é ultrapassado pelo adversário, é um confronto direto e vai ficar ali, pertinho da zona do rebaixamento. O Atlético tem que ter uma reação, tem desfalques, né? O Paulinho falou, mas tem condições de encarar o Vasco, que vive mais uma vez um momento também difícil, sempre pressionado. Só que isso não tem sido muito bom pro Atlético não, que já encarou vários times dessa forma, pressionados, e aí o Atlético acaba virando presa fácil para esses times, né, que acabam dando a volta por cima nesses jogos contra o Galo. Árbitro que não apitava jogo do Atlético há 4 anos, o último jogo foi lá em 2022, um 0-0 com o São Paulo. Na ocasião, ele se envolveu numa discussão com o atacante Hulk, que agora tá no Fluminense, né, e gerou bastante polêmica ao longo dos dias. Chegou a dizer, você lembra, Hugo, que pro Hulk ficar esperto, né? Porque caso ele apitasse jogos do Hulk, ele não teria moleza e tal. Então agora, como o Hulk não está mais no Galo, depois de 137 jogos da carreira dele, sem apitar jogos do Atlético, o Daronco volta então a apitar jogo do Galo. Eu acho que não tem nada a ver, né, Hugão? Essa questão de arbitragem é unânime, né? Todo mundo em saber que os erros acontecem, mas o Daronco agora, que é um bom árbitro, na minha opinião, volta a apitar jogos do Atlético. A gente espera que ele possa passar despercebido, não cometer nenhum erro, nem pro Galo, nem pro Vasco, que possa fazer bem o seu trabalho e que o Atlético conquiste a vitória que tanto espera e almeja em São Januário, né, Hugão? Exatamente. Olho na arbitragem, o Daronco sempre muito polêmico, né, Vini? Ele teve aquele episódio com o Hulk, isso, pegou muito mal. A polêmica foi mais entre Daronco e Hulk. Aí agora o Hulk sai do Atlético, o Daronco volta a apitar os jogos do Galo. Quero saber agora se o Daronco vai apitar os jogos do Fluminense. Como é que vai ser essa história? Porque o problema dele é com o Hulk. Agora, o que ele fez ali não, né, ficou claro lá na leitura labial, o árbitro intimidando o jogador, isso não existe. O Hulk não é nenhum santinho, é claro que é um cara também que dá um certo problema pra arbitragem, mas o árbitro, a função dele é apitar, não é ficar brigando com o jogador. Férias pro elenco do Galo, hein, Paulo Azeredo? Isso, Hugo. Depois do jogo, então, férias para os jogadores. O Atlético ainda vai soltar oficialmente a programação, mas a tendência de 20 dias de férias para o elenco atleticano, já que só volta a jogar depois no final do mês de julho.
né? Porque a Copa acaba dia 19, mas aquela primeira rodada deve ser adiada, porque o Bragantino, que seria adversário do Atlético, vai jogar a Copa Sul-Americana. Então o Galo só volta a jogar depois, no final do mês de julho. Então dá tempo dos jogadores tirarem aí 20 dias, descansarem um pouquinho, depois voltarem ao trabalho. E detalhe, né? A intertemporada este ano do Brasileiro, ela vai ser maior do que a pré-temporada. Os jogadores do Atlético tiveram menos tempo para se preparar na pré-temporada lá em janeiro, e agora teremos uma intertemporada com mais de 20 dias de preparação. 20 dias de descanso, né? Descanso assim, né? Galera vai ter muito trabalho, né? Mas pode ter certeza. Não vai estar em campo os jogadores, mas que com a janela abrindo aí em julho, descanso, né? Sim, para os atletas, mas trabalho para a diretoria segue trabalhando e vai ter que trabalhar muito nesse período para poder aumentar o nível do Atlético. Eu tenho dito aqui, Hugo, que é um elenco que tem bons jogadores, mas faltam protagonistas. O Atlético, especialmente do meio pra frente, que é onde os caras resolvem as partidas. O Atlético ali tem jogadores de bom nível, mas falta mais peso. Falta ali pelo menos 2 peças para resolver jogos complicados, pensando em um segundo semestre que vai ser mais difícil. O Atlético vai agora na fase de mata-mata da Sul-Americana, a Copa do Brasil afunilando, e se você quiser pensar grande, quiser sonhar com conquistas, vai ter que qualificar o elenco. Desse nível, eu acho que o Atlético não chega longe em nenhuma das competições. Vamos com o Vasco, destacando o adversário do Galo, ele chega, Wellington Campos, um abraço. Deixa eu começar falando do Vasco da Gama pelo seguinte: com todos os ingressos vendidos às 16h no jogo com o Atlético. Renato Gaúcho não conta com Andrés Gomes, terceiro amarelo, e já se apresentando à seleção colombiana. Paulo Henrique pode ser a novidade. Léo Jardim, Paulo Henrique ou Tietê, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Barros, Thiago Mendes e Rojas ou Nuno Moreira, Adson e Spinelli ou David. Passa por aí a escalação do Vasco da Gama, Hugo. Vini. Daí o Vasco pressionado, 17º colocado, 20 pontos nessa tabela de classificação, Vini. O Vasco que mais pressionado ainda. O Santos venceu, então ultrapassou o Vasco. Mas, Hugo, pode ter certeza que vai ser jogo difícil. O Vasco deu uma resposta positiva na Sul-Americana, veio de uma vitória importante. O São Januário é sempre um caldeirão, mas é aquela história. Se o Atlético faz 1-0 também, o caldeirão que seria favorável ao Vasco, ele vira contrário, ele vira a favor do Atlético, porque a pressão é muito grande. Então o Atlético tem que saber jogar esse jogo, sem entrar naquela pilha, saber controlar os minutos iniciais para não tomar aquela pressão e sabendo fazer aquele jogo mental também para passar o nervosismo pro lado do adversário. Mas falando da campanha, fora de casa, é uma das piores do campeonato. Neste quesito, o Atlético é o 14º colocado como visitante. Tem 9 jogos no Brasileirão e tem apenas 2 vitórias. São 7 derrotas e 2 vitórias. O Bava falou sobre isso na quarta-feira, logo após a classificação na Sul-Americana, que ele gostaria que o Atlético melhorasse, que ele não tem ainda um diagnóstico preciso porque o Galo está tão irregular e principalmente fora de casa não joga tão bem quanto dentro de casa. Nós trouxemos aqui também o levantamento feito até pelo Alexandre Simões na quarta-feira. O Atlético dentro de casa tem 83% de aproveitamento. É o melhor aproveitamento em casa do Brasil. Só piorou um pouquinho porque o Flamengo acabou de ganhar também do Coritiba, né? Então o Atlético ficou em segundo lugar, porque o Flamengo com mais um jogo venceu, então aumentou o seu rendimento também dentro de casa. Mas até esse jogo do Flamengo de hoje, o Atlético tinha empate em número de pontos aí, né? A porcentagem com o Flamengo dentro de casa. Mas fora de casa, o aproveitamento é muito ruim e por isso há de se melhorar. Agora pensando no time, para que você possa também trazer aí a discussão com o Alexandre Simões. Não tem todo mundo que eu disse aqui, né? São muitos desfalques. Então vamos de Everson, aí Natanael, que deve até falar com a gente na chegada aqui, Lianco, Vitor Hugo e Renan Lodge. O meio campo com Tomás Pérez. Aí uma dúvida, será que vai o Alexander ou será que vai o Cissé? Ainda o Vitor Hugo e o Bernard. Na frente, o Coelho com o Cassierra. Pode ser este o Galo, tá chegando a turma aqui, em frente ao hotel aqui também da rouparia, mas pode ser este o Galo para pegar o Vasco. De certa forma, a sensação é de que o Atlético recuperou um cara que estava meio desacreditado, principalmente por parte da torcida, Vini. E com razão, né? Porque o Natanael não vinha jogando bem. O Natanael vinha oscilando e fazendo jogos, assim, num nível bem baixo. A verdade é essa.
E assim, alguns pontos positivos aí desse trabalho do Barba é ter recuperado jogadores que antes não estavam rendendo. O Natanael é um deles, o Bernard, por exemplo, cresceu muito também com o Barba. O próprio Cassier, que depois da saída do Hulk ganhou sequência. Mas falando do Natanael, claramente ele tinha a expectativa de ser um reserva nessa temporada com a chegada do Preciado. O Preciado chega, não consegue jogar bem, fisicamente nunca se recuperou no Atlético, para essa partida nem está disponível mais. E o Natanael toma conta da posição num novo esquema, né? O Natanael é um zagueiro / lateral, sem ter aquela obrigação de subir sempre. Quando pega adversários mais fechados, como foi o caso na Sul-Americana, aí ele tem que virar lateral também para ter mais um apoio, para ter ali a ultrapassagem pela direita. Mas imagino que pro jogo ele vai ser mais zagueiro do que lateral, porque é um jogo em que o Atlético vai ter que se defender mais. O time que joga fora de casa parece jogar mais aliviado do que a equipe que vai jogar dentro de casa. Ironia, né? Mas tem sido assim com quase todos os times brasileiros, né, Pedro? Porque a gente pega assim na tabela e tem mais time em crise, ou pelo menos muito pressionado, do que tranquilo, com a vida boa ali com seu torcedor. Mas assim, o Vasco, são raras as vezes que a gente vai ver o Vasco jogar sem pressão. Principalmente São Januário. O Vasco tá sempre pressionado. Toda vez que a gente vai fazer um jogo aqui, né, de Atlético contra o Vasco, ou do Cruzeiro contra o Vasco, o papo é esse. O Vasco pressionado, vai ser um clima hostil em São Januário. E realmente a torcida do Vasco, é uma torcida que apoia, mas é aquela pressão que, caso dê errado pro Vasco, ela pode ser benéfica pro Atlético. E ele vai utilizar de um estádio que é Caldeirão para jogar contra o próprio Vasco. Mas, Pedro, isso não anima muito o Atlético, porque já pegou vários adversários pressionados, em crise, e ressuscitou todos, né? Praticamente, fora de casa. O único que o Atlético conseguiu vencer e confirmar a crise do adversário foi a Chapecoense, fora de casa. Porque do restante, isso não foi um ponto positivo pro Galo. Vai pegar tal time em crise, pode se aproveitar disso. Aí o Atlético vai lá e perde. Fora de casa, a história do Atlético tem sido muito ruim nesse Campeonato Brasileiro. Tem essa última oportunidade antes da pausa de fazer algo diferente e deixar uma boa impressão. Vamos com os destaques finais. Atlético, Paulo Azeredo. Bom, os jogadores do Galo, então, já estão concentrados aqui no Rio de Janeiro, no Windsor Leme, ali na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, às 4 horas em São Januário. Michael foi à baixa de última hora, dores musculares, também não viajou. O Atlético tem muitos desfalques, são 4 jogadores convocados para as seleções que vão disputar o Mundial dos Estados Unidos, também mais 3 jogadores do departamento médico e agora também ainda o Juan, que levou o 3º cartão amarelo. O Galo muito mexido para buscar essa vitória que não vem desde o jogo contra a Chapecoense. Porque se contar o Cruzeiro foi como se contasse fora de casa, porque jogou no Mineirão. Mas fora de BH mesmo, foi lá há mais de um mês, aliás, há quase 2 meses, o Atlético não vence fora de casa no Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar amanhã às 4, quem sabe, o Galo conquistando os 3 pontos. Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, se curtiu o vídeo, peço aí que deixa o like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, tá bom? Tamo junto. E deixo aquele meu convite, como sempre, para quem tá sempre chegando aí, de novato aí, não conhece o canal, e é atleticano, tá? Deixa o meu convite para você estar se inscrevendo no canal. E convido vocês aí também a estar ativando o sininho de notificação, para você não perder nada que sai aqui no canal do Galão. E também deixa o seu like, tá bom? Deixa o like ajuda demais o canal, tá bom? Então dá essa força aí pro canal, tamo junto. Fique à vontade aí para estar olhando os vídeos anteriores, bem recentes aí, vocês podem encontrar até notícias que ainda não foi assistida por vocês e tá aí se atualizando no canal, tá bom? E vocês vão ver também que nesse canal só tem notícia do Atlético Mineiro, tá bom? Fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado no espaço de comentário do canal e deixe um pouquinho da sua opinião pessoal sobre a partida de hoje contra o Vasco, tá? A gente olha todos os comentários. E fique à vontade, que esse canal aqui ele foi criado para atender toda a massa atleticana e sempre vai ser uma honra pra gente estar trazendo notícia em primeira mão aqui para vocês, tá bom? Quem puder estar tirando também um tempinho para estar compartilhando o vídeo com os amigos é de grande ajuda aqui pro canal, a gente só tem de agradecer cada vez mais, tá bom? Agradeço ainda assim pela preferência que vocês dão a esse canal, tá? Esperamos que vocês permaneçam com a gente. Tamo junto, massa, e até mais tarde no pós-jogo. Valeu, massa.